tudo certo. Agora tá dando certo. Agora, vamos lá. Eu falei, e tudo que eu falei, eu vou tentar repetir, né? Tava legal o que eu tava falando, só porque ficou bom, né? Se ficar ruim é porque eu perdi o fio da meada, viu? Bom, então é isso aqui que eu tava mostrando para vocês, e interessante, né? Eu falando aqui da parte pontiaguda, explicando aqui esse desenho real aqui, e nada aparecendo aí para vocês, né? Agora tá tudo certo, né? Todo mundo tá vendo, eu acredito que tá, deixa eu ver aqui. Pior que assim, eu nem prestei atenção, porque geralmente eu clico aqui e para mim fica aparecendo aqui também a tela, né? Eu consigo ver a tela enquanto que eu estou gravando, por exemplo. Eu nem me toquei nisso aí, mas vamos lá. Então, é que o senhor fechou bem no início, aí eu achei que o senhor não ia mostrar, achei que o senhor ia só falar, entendeu? Por isso que eu também nem falei nada. Foi vacilo meu, então. Vamos lá, então vamos continuar. Então, a gente definiu a gente definiu aqui o que são ímãs permanentes. Ímãs permanentes são objetos capazes de atrair ou repelir outros objetos, tá? No caso, objetos metálicos. Cada objeto desse, cada ímã desse, que tem essas propriedades de atração e repulsão, eles vão ter dois polos, tá? Que nós vamos definir como polo negativo e positivo. Polo negativo, polo norte e polo sul, tá? Bem parecido com as definições que nós estudamos com os átomos. Daqui a pouco a gente vem aqui, explica melhor isso aqui, tá? E nesse desenho aqui vocês vão encontrar uma coisa bem interessante. Se nós estivéssemos na sala de aula, a gente ia, né, usar, por exemplo, um experimento como esse, que tem um ímã aqui, um objeto que não tem aquele formato de ímã tradicional, aquela barra de ímã, ou aquele ímã no formato de U, nem tampouco é aqueles ímãs bonitinhos. Tá? É uma pedra que possui propriedades magnéticas, e aí, junto dela, foi derramado um pó de ferro. Esse pó de ferro, quando entra em contato com o ímã, ele é atraído, e essa atração com o ímã forma essa parte pontiaguda aqui, ó, essa parte pontiaguda. Não significa que o pó aqui, gente, é um pó, tá? Não tem esse formato pontiagudo, é um pozinho normal, como se fosse areia. Você joga em cima do ímã, ele vai ficar atraído com o ímã e vai gerar esses espinhos aqui, como se fossem cabelos aqui no ímã, tá? E aí, como eu havia explicado para vocês, surge, né? Havia explicado, eu vou falar de novo. Surgiu o estudo do eletromagnetismo por conta de algumas observações naturais, quando se esfregava, por exemplo, algumas pedras, né, que tinham propriedades magnéticas, e essas pedras arrancavam elétrons de outros materiais, e aí ela conseguia essa propriedade magnética de atrair pequenos objetos para perto dela. Então, a partir disso, surgiu, então, o estudo, ou pelo menos a parte primitiva do estudo do magnetismo, tá? Então, o ímã ele vai ter essa propriedade de atração e repulsão, e todo ímã ele vai possuir dois polos. Nós definimos como sendo polo norte e polo sul. Assim como os átomos em que as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem, isso também vai acontecer com os ímãs. Ímãs de polo semelhantes irão se repelir e de polos diferentes irão se atrair. Todo mundo aqui já deve ter brincado com um ímã e sabe que, dependendo de como você coloca o ímã, eles vão se juntar, e se você inverte um dos ímãs, você vai conseguir ficar empurrando o outro ímã, eles não vão se encostar, devido a essa propriedade de atração e repulsão em termos de polos iguais e polos diferentes, tá? Então, esse seria o resumo aí dos ímãs. Agora, quando nós temos um determinado ímã, existe uma propriedade muito importante do ímã, que é uma consequência natural que a gente observa em todo e qualquer ímã, que é chamado de inseparabilidade dos polos magnéticos. Isto é, se você tem um ímã grande, tá? Todo ímã vai possuir o polo norte e o polo sul. Quando você quebra esse ímã, não precisa ser exatamente ao meio, você poderia quebrar em qualquer região esse ímã. Sempre vai aparecer dois ímãs, tá? Com polaridades norte e sul.
você não consegue quebrar, separar o Polo Norte do Polo Sul. Todo ímã, se você quebrar o ímã, ele vai sempre aparecer com a polaridade norte e sul. Se você quebrar o ímã de novo, vai aparecer em cada pedaço o norte e o sul, tá? Essa é uma propriedade bem importante do ímã, bem interessante, porque independentemente do tamanho do ímã, se você quebra ele, se você junta os ímãs, sempre vai aparecer essa propriedade. Ele vai separar e vai aparecer novamente os polos norte e sul neste novo ímã que foi feito no processo, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não, tranquilo. Tranquilo. Certinho. Então, continuando, a gente vai ver uma nova propriedade, tá? Vamos ver aqui uma propriedade interessante do ímã, né? Essa atração e essa repulsão, ela não é de maneira qualquer. Então, a gente faz isso, né? A gente quantifica isso através do vetor campo de indução magnética ou simplesmente vetor campo magnético ou só o vetor do campo magnético, tá? Só o vetor do campo magnético, indicado pela letra B, nós já estudamos ele, né? E esse vetor, ele vai ter algumas propriedades interessantes, como, ó, os ímãs sempre se orientam na direção do campo magnético resultante do ponto onde são colocados, como o polo norte apontado no sentido desse campo resultante, ó. Então, se você observar, ó, a direção do campo é essa aqui, ó. A direção do ímã é a mesma direção do campo magnético. Bom, além disso, vamos ver essa outra imagem aqui, já com várias bússolas, tá? E uma interpretação interessante para o ímã. Olha só. Então, imagina aqui. Nós temos um ímã, polo sul, polo norte. As linhas que vão indicar a indução magnética, elas saem do polo norte, do polo sul para o polo norte, fazendo esse ciclo, sempre nesse sentido, tá? Então, sempre sair, como se entrasse no polo sul e saísse no norte, sempre, tá bom? E aí vocês vão ver essas linhas sendo modificadas aqui ao redor do campo magnético, tá? E ao redor, claro, do ímã aqui, ó. Observem que em cada ponto, a direção da agulha da bússola, ela é modificada porque a linha, ela sofre essas curvas, tá? Então aqui, ó, observa, o campo está apontando para cá, e aí os vetores do campo magnético em todos os pontos de um meio são descritos por linhas que nós chamamos de linhas de indução magnética. Também é uma propriedade que a gente viu. E, sendo assim, nós concluímos com essas observações que eu vou mostrar para vocês agora. O vetor campo magnético tem, primeiro, intensidade relacionada com a concentração de linhas de indução magnética, isto é, quanto mais linhas concentradas, maior a intensidade do campo, ou seja, o campo vai ser mais intenso naquela região. Quanto menos, né, linhas concentradas, ou quanto mais elas estiverem afastadas naquela região, menor vai ser a intensidade do campo magnético. A direção é sempre tangente à linha de indução, isto é, se eu definir um ponto aqui, nesse caso, ó, o campo não faz curva. A linha faz curva, mas o campo é tangente, ó, sempre tangenciando. Então, em todo ponto, ele vai ter uma mudança na sua direção e, consequentemente, no seu sentido, tá? E o sentido, no caso, vai ser o mesmo sentido da linha de indução magnética. Então, em todo ponto, o vetor campo magnético, ele é tangente à linha de indução, mas o seu sentido sempre segue o sentido da linha de indução. E aí, né, pessoal da geografia, talvez não entre muito em detalhes com isso, mas o nosso planeta, ele é um grande e um gigantesco ímã, tá? Ué, foi para onde a imagem? Foi aqui para baixo. O nosso ímã, ele é um gigantesco... O nosso planeta é um gigantesco ímã. E tem uma coisa interessante, tá? Geograficamente, nós chamamos lá, acima da América do Norte, nós chamamos de Polo Norte, tá? E nós definimos, na verdade, o Polo Norte
Na física, nós dizemos que é o polo norte geográfico, e lá embaixo nós dizemos que é o polo sul geográfico, tá? E aí, na física, nós temos o seguinte, que a parte de cima aqui do globo, tá? É o que, na verdade, corresponde ao nosso polo sul magnético, e lá embaixo é o nosso polo norte magnético, porque existe uma certa diferença. Lembre-se que os ímãs são atraídos dessa maneira aqui, ó. Quando a gente tem uma bússola, a agulha da bússola sempre vai apontar para o norte, certo? Só que quando a gente percebe essa orientação, na prática, essa agulha aqui está apontando para o polo sul. Só que geograficamente já havia sido definido lá em cima como sendo o polo norte, tá? Então, geograficamente nós dizemos que lá em cima, aqui na parte superior do globo, é o polo norte, e na parte de baixo, na parte inferior, é dito como o polo sul, tá? Vale um detalhe muito importante, que nós chamamos, né, polo norte e polo sul, porque nós definimos isso como sendo um referencial. Que a gente vai ver um pouco sobre referencial quando a gente for fazer a relatividade. Vamos explorar mais essas concepções de referencial. E aqui vale um detalhe importante. Tem muitas coisas na física que são questões de definição. Que nós simplesmente fazemos isso, nomeamos isto ou aquilo, como a gente faz em biologia, como se faz em ciência de um modo geral. Algumas coisas são feitas desta maneira porque a gente precisa entender, tá? Que precisa se definir algumas coisas para a gente poder dar procedimento no conteúdo e desentender algo. Então a gente faz algumas definições e as outras a gente vai pontuando passo a passo. Então é importante a gente sempre ter esse cuidado aí de analisar. Porque, vamos supor, né, na prática assim, como que a gente pode dizer que essa parte aqui é a parte de cima do nosso planeta, né? Se nós não estamos de cabeça para baixo, por exemplo, né? A gente poderia ter essa situação aí. Mas é uma questão básica assim, de definir algo, tá? Então a gente define geograficamente lá em cima do globo terrestre, como a gente costumeiramente desenha, como sendo o Polo Norte, e aqui embaixo, como sendo o Polo Sul, geograficamente, mas na física, nós temos o Polo Sul magnético, o Polo Norte magnético. E isso vocês não se deparam só aqui. A gente viu também no estudo de pilha uma certa confusão que foi feita, tá? Do polo positivo e do polo negativo. Acreditava-se que os elétrons saíam do positivo para o negativo, mas a gente sabe hoje que é justamente o contrário. Os elétrons saem de carga da parte negativa para o polo positivo da pilha, por exemplo. Então, são vários momentos da história que o ser humano faz confusão com esses conceitos. Então, aí vale a pena a gente ter esse cuidado aí, sempre estar atento, porque porventura, tá? Caiu alguma questão em algum Enem que vocês forem fazer o vestibular, falando sobre, né, a questão do polo sul magnético e ou geográfico, a gente tem esse cuidado aí para analisar corretamente, tá? E como que vai ser feito a interpretação. Mas vamos fazer um exemplo aqui. Esse exemplinho é bem interessante, olha só o que ele vem trazer para a gente. Ó. Ele diz o seguinte, ó, considere dois ímãs permanentes idênticos em forma de barra com polos em posições desconhecidas. São feitos dois cortes nesses ímãs conforme ilustrada a figura, nessa figura aqui. No caso do ímã A, observa-se que surgem forças de repulsão entre suas novas partes. Já entre os ímãs B, surgem forças de atração. A partir desse experimento, determine a posição dos seus polos, bem como seus possíveis nomes, tá? Então vamos lá. No caso do primeiro ímã, nós vamos, né, encontrar duas barras finas de ímã dessa maneira aqui, ó. Nós vamos ter duas novas barras fininhas de ímã, tá bom? Cortou aqui, então vai aparecer duas barrinhas, tá? Então, se você observar, no caso do primeiro ímã, em que as metades se repeliram, certamente foi um corte longitudinal em relação aos polos. Isto é,
Por exemplo, se aqui é norte, se aqui, ó, vamos supor, se aqui é norte e aqui é sul, consequentemente aqui vai permanecer norte e sul, tá? Porque você cortou horizontalmente da forma como está desenhado. Você cortou horizontalmente e aí aqui no livro que eu estou me baseando, ele vai colocar assim com a palavra um pouco mais bonitinha, longitudinal, uma palavra que vocês viram quando estudaram ondulatória, tá? Mas aí foi um corte aqui horizontalmente, cortando o ímã sem separar o polo norte e sul, certo? Mas pela inseparabilidade do ímã, tá? Nos dois ímãs vão aparecer o polo norte e o polo sul novamente. No caso do ímã B, o corte vai ser transversal. Isto é, você vai separar em dois pedaços aqui, como se fosse um cubo, tá? Então, como se fosse um cubo aqui, os dois ímãs, quando forem cortados. Vamos supor novamente que aqui é o polo sul e aqui é o polo norte, só para a gente identificar. Como ele vai ter uma propriedade de atração, então significa dizer que aqui, por exemplo, polo sul e polo norte, polo sul e polo norte, tá? Lembrando que é como se metade do ímã fosse o polo sul e a outra metade fosse o polo norte, tá? E aí a gente vai ter, dessa maneira, o ímã no caso B. Então é um corte transversal, cortando o ímã aqui na vertical. E aí, por conta da inseparabilidade, independentemente da forma como o ímã é cortado, sempre vai aparecer polo norte e polo sul. Então fiquem atentos aí a essa propriedade muito importante do estudo dos ímãs, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, senhor, tranquilo. Beleza. Uma outra coisa que nós havíamos estudado, a gente chamou de experiência de Ørsted, tá? Um físico dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele, tá? Nem o nome dele direito. Mas eu sei que ele verificou uma coisa muito importante para a gente. Quando a gente passa corrente elétrica num fio próximo do ímã, esse ímã ele fica magnetizado. Isto é, esse fio fica magnetizado. Então, quando a corrente elétrica atravessa o fio em linha reta, ele vai provocar uma alteração no campo magnético, tá? Então, por exemplo, colocando o ímã nessa ilustração aqui, devido à posição geográfica da Terra, polo sul apontando para o polo norte, na verdade o polo norte do ímã apontando para o polo sul magnético da Terra, que corresponde ao polo norte da Terra, tá? E o polo sul apontando para o polo norte geográfico, tá? Geográfico não, magnético. Enfim, vocês entenderam aí? Então, quando a corrente elétrica atravessa o fio nessa direção, ele vai desorientar o nosso ímã, ele vai modificar o ímã. Então, a nossa bússola ela vai sofrer alteração quando há passagem de corrente elétrica. Isto é, primitivamente, então, a gente teria o seguinte: existe aí uma relação ou uma correlação entre eletricidade e magnetismo, tá? Havia-se já uma ideia de que essas coisas elas poderiam corresponder, ter alguma coisa em comum, mas até então não tinha, de certa forma, um aval completo. Então, com essa experiência do Ørsted, começa-se então a perceber que os elementos do eletromagnetismo começavam também a caracterizar os elementos elétricos. Então, o elétrico e o magnético começavam a se unir para formar, então, o que nós estamos estudando hoje, que é o eletromagnetismo, né? Junção do magnetismo com a eletricidade, tá? Então, aí, essa parte foi o que foi estabelecida por Ørsted entre 1777 a 1851, tá? O ano específico eu não sei qual é, tá? Só a data de nascimento do cara. E aí, por sua vez, a gente começa então a entender que há uma forma da gente quantificar o campo magnético. Então a gente vai ter
dois formatos para a gente poder quantificar ele, que é um formato mais simples em termos de fio e um formato circular que nós denominamos espira. Além de que, quando se tem várias espiras, nós criamos então o que nós chamamos de solenoide, algo que nós também estudamos aí no decorrer desse trimestre. Vamos lá. Então, o vetor campo magnético, criado por um fio retilíneo, um fio aquele, parecido com esse fio aqui que foi usado no experimento do STED, ele é descrito da seguinte maneira. Fio, nós iremos utilizar o nosso polegar da mão direita para identificar a corrente elétrica e os nossos dedos da mão direita vai simbolizar para a gente o campo magnético, tá? E aí a gente vai fazer a regra da mão direita. Daqui a pouco eu passo ela para vocês. Em termos de cálculo, o valor da intensidade do campo magnético é dado por essa expressão. A gente já viu, tá? Então, assim, a gente não vai se aprofundar explicando, mas só vale ressaltar o quê? Existe uma constante magnética. Esse μ0 aí, ele é dado por 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Unidade do sistema internacional, tá bom? Esse π é o π, 3,14 se for necessário, mas em muitos casos a gente vai cortar o π com esse π que aparece aqui em cima, então não há necessidade de a gente calcular. Substitui 3,14. Esse I é a intensidade da corrente elétrica, a mesma intensidade da corrente elétrica indicada aqui no correio do fio. E o raio. Esse raio aqui é a distância do fio ao campo, tá? Ou do campo ao fio. É a distância do campo magnético ao fio. Bom, com esses valores, a gente pode então calcular o vetor campo magnético. Observação: a direção do fio, do campo é ortogonal ao fio, tá? Em contrapartida do fio também vai ser ortogonal ao campo, então simples. E o sentido vai ser dado pela regra da mão direita. O polegar vai indicar para a gente a intensidade da corrente. Os dedos da mão direita, né, os demais dedos vão indicar o campo magnético, e a gente vai fazer o seguinte: se a corrente aponta para cima, você fecha a mão, então o sentido do campo vai ser no sentido anti-horário, tá? Se aponta para cá. Se aponta para baixo, você fecha a sua mão, você vai perceber que ela vai girar no sentido no sentido horário, igual ao sentido do relógio, tá? Então, você só vai observar isso olhando para o polegar e para os dedos da mão. Polegar, intensidade da corrente, dedos da mão vai simbolizar o campo. Fechou, se a intensidade da corrente está para cima, sentido anti-horário. Polegar para baixo, sentido horário, tá? Então aí, bem importante da gente analisar. Analogamente, a gente já tem aí algumas coisas importantes também para os fios no formato de espira circular. Que pode também ser uma espira quadrada e tal, mas aqui basicamente é uma espira circular. Numa espira circular, nós vamos ter essa expressão: a constante vezes a intensidade da corrente. Embaixo não vai aparecer o π como aparece no fio, tá? No círculo não aparece o π e fica 2 vezes o raio da espira, tá? Então, o raio da espira é justamente a distância da espira para o campo que se encontra no centro da espira. A direção do campo vai ser perpendicular à espira. Então, imagina que a espira esteja colocada aqui no chão. Então, o campo vai ser perpendicular. Então, ele pode ser perpendicular para cima ou perpendicular para baixo. Novamente, para saber se vai ser para cima ou para baixo, nós usamos a regra da mão direita, tá? Corrente indicada pelo polegar, se fecha a mão no sentido horário, se estiver para baixo, sentido anti-horário. Então, é só prestar atenção nessa regrinha aí, tá? Bom, com isso a gente tem aí uma parte do que nós estudamos. A gente vai fazer 2 exemplos aqui. Vou só pedir licença para vocês para eu tomar uma água, porque eu falei. Já volto, 2 minutinhos, tá? Só um minutinho aí, já volto aqui com vocês para a gente fazer exemplos.
Bom, pessoal, então voltando aqui com vocês, vamos fazer 2 exemplinhos aqui, tá? Exemplos bem simples para a gente entender. Para depois, quando a gente for na próxima aula, fazer exemplos um pouco mais complexos, tá? Para aumentar o nível da complexidade dos exemplos que a gente vai estar fazendo. O primeiro exemplo é esse aqui. Olha só. A figura seguinte mostra uma mesa plana e horizontal em vista superior. Nessa mesa há uma rosa dos ventos perfeitamente alinhada e uma bússola muito precisa. Lembre-se de que o norte da bússola não aponta exatamente para o norte geográfico, mas sim para o sul magnético. Entretanto, nesse exercício, vamos considerar que esses polos são praticamente coincidentes. Isso aqui é porque eu pulei, na verdade, essa explicação. É só para ter dito para vocês o seguinte, que em termos do campo da Terra, esses polos eles são diferentes, tá? Porque há uma diferença de 11 graus e meio, pelo menos hoje, tá? Na época que houve o último estudo. Mas pode ser que já esteja um pouco mais diferente, porque o campo magnético vai se modificando ao passar do tempo na Terra, tá? Mas é muito lentamente, quase imperceptível, tá bom? Então existe uma diferença aí, eles não coincidem exatamente. Acho que a bússola está inclinada em relação ao norte magnético. Isso se deve ao campo magnético que é criado pela corrente elétrica estabelecida ao longo do fio retilíneo que atravessa ortogonalmente a mesa, tá? Então tem um fio aqui. Esse fio, se a mesa tivesse mostrado assim, ó, esse fio estaria entrando assim, ó, formando um ângulo de 90 graus com a mesa, tá? Mas é só um detalhe aí para a gente analisar. Aí ele fala o que para a gente? Que a distância é de 1,2. Se a intensidade, fala que a corrente elétrica tem 40 amperes, e ele pergunta qual seria então o valor do campo magnético da Terra. Despreze quaisquer efeitos magnéticos que a madeira e qualquer outra coisa aí pode causar nesse problema, tá bom? Então ele pede só para a gente considerar isso. Bom, a explicação começa da seguinte forma, gente. Ó. Toda bússola indica o sentido do vetor campo magnético resultante no ponto onde ela se encontra. Isto é, se tiver um campo magnético, ela vai apontar como resultante daquele campo. Se tiver 2, ela vai fazer a resultante dos 2. Se tiver 3, então vai ser a resultante dos 3, tá? Porque são vetores. E vetores, eles podem se somar, podem subtrair, podem multiplicar, tá? Então, aí a gente vê a resultante. E aí a gente estudou essa parte, vocês devem ter estudado isso nos anos anteriores, que esse vetor resultante ele é a composição dos outros vetores. Então é isso que a gente vai estar utilizando e analisando no nosso problema, tá? Então a primeira coisa é nós notarmos o seguinte. Primeiro, ó, o campo magnético no fio, ele é dado pela seguinte expressão. μ0 vezes a corrente dividido por 2π, porque com o φ tem o π, vezes o raio. Isto é, constante, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Corrente, foi dito para a gente aqui que é 40 amperes, tá? Dividido por 2 vezes π, vezes o raio, e o raio é dado como sendo 1,2 centímetros. Só que a gente tem que converter para metros. 1,2 centímetros em metro é 0,012, tá? Então agora é só fazer o cálculo, posso cortar o π com π, 4 vezes 40 vai dar 160, vezes 10 é menos 7, dividido por 2 vezes 0,02 dá 0,024, e aí é só efetuar a divisão aqui, tá? Eu vou fazer na calculadora a divisão. Vocês podem conferir aí, tá? 160 dividido para 0,024 vai dar um número bem feio. Deixa eu ver aqui se eu fiz certinho. Então, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 160 dividido para isso aqui vai dar... não vai dar um número muito bonito aqui da gente se ver. Então a gente vai deixar, pessoal, numa forma de fração. O que eu vou fazer aqui? Transformar a notação científica,
vai ficar 160 dividido para 24, vezes 10 a menos 7. Não vai dar um número bonitinho, então vou deixar na forma de fração, só para ficar sem número decimal infinito, tá? Para não precisar aproximar o valor agora, só no final a gente aproxima se for necessário. Se você notar, tem 3 casas aqui após a vírgula, então eu vou fazer isso aqui. 160 simplificado por 24, dá para a gente dividir por 8 em cima e embaixo, tá bom? Dividindo por 8 fica 20 sobre 3, tá? 24 dividido por 8 dá 3, 160 dividido por 8 dá 20, vezes 10 elevado a menos 4, porque divisão de bases iguais, a gente repete a base, subtrai os expoentes, menos 7, menos 3, dá menos 4, Tesla. Tesla, como a gente viu, tá? Não hoje, mas a gente viu anteriormente em outras aulas, é a unidade de medida no sistema internacional para o campo magnético, tá? E aqui nesse desenho, a gente vai verificar o seguinte, ó. Ângulos opostos pelo vértice terão aqui, são iguais, tá? Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse aqui também é alfa. A gente vai perceber que vai ter, deixa eu pegar aqui uma reta. Nós vamos perceber que aqui existe um campo nessa direção, e nós vamos ter o campo da Terra nessa direção. Vejam que o campo da Terra aponta para o norte, ó. Então vai estar apontando nessa direção da Terra. O fio, o campo vai estar apontando nessa direção. Portanto, na verdade o campo do fio vai estar apontando perpendicularmente, né? Formando aqui um ângulo de 90 graus, o campo. E o campo resultante vai ser esse campo entre esses dois aqui. Então a gente poderia, então, fazer um triângulo dessa maneira. Ó. O resultante, o campo da Terra, o campo do fio. Então, nesse caso aqui, ele quer que a gente faça o campo magnético da Terra. Beleza. Então, esse aqui seria o campo do fio. Esse aqui é o campo resultante, que eu vou chamar aqui de BR. E aqui embaixo, o campo da Terra, tá? E a gente quer saber o da Terra. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Se a gente tem um ângulo alfa, a gente sabe o campo resultante, né? Não é dado para a gente, mas a gente sabe o campo do fio. Nós podemos utilizar para calcular o campo da Terra o seguinte, ó. Nós podemos utilizar uma relação trigonométrica, tá? Então, vamos lá, usar uma trigonometria aí para resolver. Ó. Ele dá até para a gente o tangente do ângulo aqui, ó. Eu nem tinha visto o tangente do ângulo, então vamos usar isso aí, ó. Tangente do ângulo alfa, se você olhar para o triângulo aqui, ó, que seria esse mesmo triângulo formado aqui, já que é vetor, eu posso translocar esse vetor para cá, sem problema nenhum. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, tangente de alfa é o campo do fio sobre o campo da Terra. Só que o enunciado da questão diz para a gente que a tangente de alfa é 4/3, ou seja, 4 sobre 3 igual a tangente, campo do fio, deu 20 sobre 3, 10 elevado a menos 4, e o campo da Terra seria o nosso x aqui, né? O nosso que a gente quer calcular. Vou chamar só de BT aqui para ficar mais fácil. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que 4 vezes o campo da Terra é igual a 3 vezes o campo do fio, que é 20/3 vezes 10 a menos 4. Posso cortar o 3 com 3 e passar o 4 dividindo, ou seja, o campo da Terra vai ser igual a 20 dividido por 4 vezes 10 a menos 4. 20 dividido para 4 vai dar 5. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. E aí a gente conclui, nesse caso aqui, que o valor do campo terrestre nessa região, atuando nessa região aqui, é de 5 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Vejam que, lembre-se também que o campo, né, o campo magnético, olhando aqui, ó, tanto na forma de espira quanto na forma de fio, eles são inversamente proporcionais ao raio, tá? Ó, inversamente, está embaixo, o raio está na parte de baixo. Isso significa dizer que quanto mais longe, tá, tiver a bússola do campo, menor vai ser a interação entre eles. Então, por isso que, aparentemente, o campo da Terra é menor do que o campo gerado pelo fio, porque o fio está muito mais próximo do que o polo da Terra, tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse exercício?
Bom, então, acredito que não, né? Então, vou fazer um exemplo agora, usando Spira. Deixa eu perguntar. Nossa aula começa às 2 horas, 2h50, 3h40, tá? Então tá de boa. Pensei que já estava acabando a aula, mas não tá não. Então esse exemplo, Não, ainda, ele... Oi? ainda dá tempo. Nada, tranquilo. Bom, então vamos lá. Esse próximo exemplo aqui é um exemplo que vai trazer essa característica aqui de fio e de espira para a gente fazer no mesmo exercício. Olha só. A figura a seguir ilustra uma espira de raio igual a π metros e um fio, contidos no plano do papel e ligados em circuitos elétricos independentes. Ou seja, o circuito do fio é um circuito independente do circuito da espira. Então, um circuito não vai influenciar no outro, tá? O fio reto é percorrido por uma corrente elétrica I1 de 2 amperes e está à distância de 4 metros do centro da espira. Então, se aqui representar o centro da espira, ó, aqui, né, o centro da espira, então se aqui representar essa distância de 4 metros aqui. Determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica estabelecida na espira, considerando que o campo magnético resultante seja nulo, tá? Então, quando falar de campo resultante nulo, você vai ter que equilibrar as correntes. Isto é, nesse caso aqui, em outras palavras, a soma dos campos terá que ser igual a 0, tá bom? Então, uma coisa que vai ser gerada é o seguinte. Primeiro, vai ter ao redor desse fio, vai ser gerado um campo magnético ao redor desse fio, tá? Então, esse fio, usando a regra da mão direita, o campo do fio criado pela corrente no centro da espira, ela entra no papel. Por quê? Polegar para cima, o sentido do campo quando você fecha a mão é o sentido anti-horário, tá? Então, ele vai estar entrando no papel, tá bom? Então, ele vai estar entrando aqui no papel. A representação é na forma de X. Como a gente quer que o campo resultante seja nulo, né? O campo no centro da espira seja nulo, então o campo aqui no centro da espira, ele precisa ter o quê? Ele precisa estar apontando para fora do papel, já que um vai estar apontando para dentro do papel, para dentro da tela do computador, o outro vai estar apontando para fora da tela do computador. Imagina que você colocou seu celular no chão assim, ó, você está assistindo a aula pelo celular. Então, o campo do fio, ele vai estar atravessando a tela do computador, o do fio, e o campo da espira vai estar indo em direção aos seus olhos aí. O seu olhão aqui está assistindo a aula aí. Está aí assistindo a aula, né? Você está olhando aqui, então o campo está indo em direção ao seu olho, tá? Então, já explicando aqui a direção e o sentido do campo nessa região. Então, o campo do fio vai estar para dentro da tela, enquanto que o campo da espira vai estar apontando para fora da tela. A gente já tem aí o campo. Mas como que a gente vai calcular, então, o valor da intensidade, tá? Qual vai ser a corrente elétrica aqui do fio? Então, vamos lá. Primeiro, o campo do fio tem que ser igual ao campo da espira, para que eles sejam anulados. A única coisa que muda é o quê? O sentido. Um está para dentro, está para fora, então eles se anulam em termos de sentido, também tem que se anular em termos de intensidade. Como que a gente faz essa anulação? Faz um igual ao outro, né? Eles têm que ser iguais para poderem se cancelar. O que muda é só o sinal. Então, no campo do fio, nós temos a seguinte expressão. μ0 vezes a corrente dividido por 2π vezes o raio, igual ao da espira, μ0 vezes o I, só que agora é o I da espira, tá? Então vou colocar um Ezinho aqui para diferenciar, tá bom? Dividido por 2 vezes o raio.
Novamente, eu vou mudar esse R aqui, porque os raios serão diferentes, tá? Esse aqui vai ser o raio minúsculo, eu vou colocar esse aqui o raio maior, o raio maiúsculo, só para diferenciar, porque eles são diferentes. Primeiro, algumas coisas podem ser canceladas, como o quê? O Mi pode se cancelar e o 2, tá? Então, essa relação matemática fica proporcionalmente da seguinte maneira. I sobre R igual a corrente E da espira sobre o raio da espira. Notem que a corrente do fio já foi dada na questão, é 2. O raio do fio também foi dado, é 4. A corrente da espira a gente quer calcular. E o raio da espira foi indicado para a gente como sendo igual a π. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Esqueci de colocar esse π aqui, ó. Então é πr, então fica 4π. Como a gente quer saber o valor do i, é só a gente multiplicar cruzado. Mas eu não vou multiplicar cruzado, eu vou pegar só esse π que está aqui, ó, e vou cancelar com esse π que está aqui. Pode se cancelar porque ambos estão embaixo. Se você passar esse π para o outro lado multiplicando, vai ficar 2π sobre 4π, aí o π vai cortar com π. Portanto, a corrente elétrica na espira vai ser igual a 1 sobre 2, melhor, 2 sobre 4, que simplificando é 1 sobre 2, ou simplesmente meio, tá? Então a corrente vai ser meio, tá bom? Agora vejam o seguinte, na espira, ela vai estar apontando no sentido oposto do fio, então ela está apontando para fora, polegar, tá? Para que, como o polegar está para cá, ó, os dedos vão se fechar na direção anti-horário, tá bom? Polegar para cá, apontando para o meu olho. No caso de vocês, o polegar vai estar apontando para o olho de vocês e não vai fechar no sentido anti-horário. Portanto, a intensidade é 0,5, meio ampere, e o sentido é no sentido anti-horário, tá? Então, sentido anti-horário. Com isso aí, a gente fecha aí esse exemplo, tá bom, pessoal? Gente, ficou alguma dúvida? Não. Beleza. Tranquilo. Muito bom. Ficou não. Então, hoje a gente vai encerrar por aqui, tá? Então, o campo magnético da espira e do fio e os ímãs, que são importantes para a nossa prova. Uma outra coisa, aula que vem nós vamos falar sobre força, tá? As duas formas de força. A força magnética usando velocidade e utilizando a intensidade da corrente, que são duas fórmulas que fazem a mesma coisa, mas que possuem variáveis diferentes, para a gente calcular a força magnética, tá bom? Professor, Sim? vai cair sobre solenoide? Vai. Aí eu faço uma questão sobre o solenoide. A diferença entre o solenoide e a espira é que ao invés de você ter uma única espira, você vai ter várias espiras, tá? Conectadas. E aí a fórmula do campo magnético fica bem parecida, tá? Mas a constante vezes I vezes o comprimento do fio, vezes o número de espiras, N dividido pelo comprimento do fio. Só muda a variável, quer dizer, só muda a fórmula. A forma de calcular no final é a mesma, tá? Só substituir valores e calcular. E aí a interpretação do... Como é que é o nome? A interpretação do sentido também é dada, ó. Dedão simboliza o quê? Corrente. Os dedos da mão, o campo. Se a corrente aponta para cima, ou se a corrente aponta para mim, ou se a corrente aponta para ele, você vai ter que fazer o sentido do fio, tá? Para onde o fio fecha. No caso, se aponta para cima, ó, ela vai fechar no sentido horário, no sentido anti-horário. Não sei se visualmente, quando vocês olham eu fazendo isso aqui, se isso corresponde ao sentido anti-horário para vocês. Pode ser que não, porque às vezes a câmera ela inverte a imagem, tá? Então pode ser que não, mas vocês podem fazer, ó, dedão de vocês, fecha a mão, vocês vão ver o sentido, tá bom? Que vai ser o sentido anti-horário. Se aponta para baixo, fecha a mão, sentido anti-horário, tá certo? Mais alguma dúvida? Não, senhor. Então a gente vai estar ensinando a aula agora. Eu vou estar parando de gravar agora, eu peço a vocês que não saiam ainda, só para fazer chamada. E aí, lembrando, hoje eu não passo tarefa. Hoje eu passo tarefa, tá?
Amanhã é que eu não passo. Então, vou estar passando 3 atividadezinhas para vocês lá no Classroom, para vocês fazerem. E aí, segunda-feira, a gente corrige elas, tá?